Vai ser o seguinte, então, gente, ó. A aula de hoje, pessoal, é... Só mudar aqui, porque não... Só mudar aqui o slide, não é esse não. Esse aí seria para me apresentar da primeira aula, tá? Aqui, esse aqui, tá? Então, gente, a aula de hoje aí, eu vou dar uma sequência em falar sobre dados, tá? Nós estamos falando sobre dados, né, em informática. Como é que a gente tem que entender essa questão de dados? Como é que a gente tem que entender essa questão de informações do computador? É o princípio para que a gente consiga compreender a ideia de armazenar dados, de banco de dados, de processar dados, de enviar ou receber dados, de converter dados para um determinado formato, tá bom? Então é um princípio para a gente começar a ter um conhecimento mais apurado sobre esse sentido, tá bom? Essas aulas, elas não serão aulas que nós iremos abordar esse conteúdo de forma na sua totalidade, tá bom, gente? Eu não vou poder abordar com vocês a questão dessas informações relacionadas a dados, no caso, sistema decimal, sistema binário, sistema hexadecimal, que eu vou apresentar, nós vamos até fazer cálculos, tá bom? Mas nós não iremos aqui adentrar em todas as suas peculiaridades por conta de ter que demandar mais tempo, tá bom? Então, farei sim o tratamento de tudo isso, tá? No sentido de vocês terem um entendimento claro, né, do porquê, como, mas ao longo dos nossos estudos é que a gente vai estar compartilhando isso de forma mais clara, tá bom? Não sei se o meu áudio está muito bom para vocês aí, se vocês estão conseguindo ouvir bem, qualquer coisa me avisem aí, por favor, tá bom? Está bom Então, sim. assim, quando a gente fala de dados, tá, em computador, quando a gente fala de dados em informática, basicamente nós estamos falando de dados em formato de códigos, tá bom? Basicamente nós estamos falando de dados através de números, tá bom? Então são números, ou são números binários, ou são números hexadecimal, ou são números também, por que não falar em decimal, tá bom? Mas sempre estamos falando de números. O computador, na verdade, ele interpreta e ele enxerga os números. Esses números são transformados em códigos para o computador, tá bom? Isso eu tinha comentado na aula passada. E esses códigos para o computador são transformados em sinais, tá bom? Sinais elétricos, sinais que o computador consegue tratar ele. Então, na verdade, o que o computador entende, o que a placa entende, a placa-mãe, a memória do computador, né, o HD, o que eles entendem, no fundo, são sinais, tá bom? Sinais digitais, né, sinais, sinal elétrico ou a ausência do sinal elétrico dentro de um determinado tempo. E é isso que ele conta. E aí, para a gente chegar nessa forma de linguagem, tá bom? Para mim poder expressar essa informação para o computador, o meio, o meio mais, tá? O meio mais próximo disso é a gente falar a linguagem dos números binários. Quando você fala a linguagem dos números binários, você fala totalmente através do zero e através do um, através do zero e através do um. Através do zero e através do um, pessoal, ou combinando um e zeros, nós conseguimos representar qualquer quantidade de valores, tá bom? E aí, o que acontece é que isso aqui eu consigo mandar para cá, ó, tá bom? Sendo que o um ele vai representar um sinal elétrico, né? Um sinal digital. E o zero ele vai representar a ausência desse sinal elétrico, desse sinal digital. Então, a nossa conversa nesse primeiro momento é apenas a gente estar iniciando essa discussão, tendo ciência disso, e conforme vai passando os seus estudos de informática comigo e no curso, e também com vocês em outras atividades que vocês forem fazer, isso vai ficando cada vez mais claro, tá bom, gente? Então, eu não espero
que isso fique claro numa única aula, ou em 2 aulas, ou em 3 aulas, tá bom? É um conjunto de informações sobre esses elementos que as coisas vão ficando cada vez mais claras, tá bom? Professor, tudo isso é só teoria? Então, gente, eu consigo fazer a apresentação para vocês de forma prática disso, no programa, na configuração do computador, no Windows, na internet, tá bom? Mas aí a gente vai ter que fazer outros caminhos que acaba, você só vai ver e acaba complicando um pouco mais. Então, por enquanto, é importante a gente ter essa base aqui, tá bom? É, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta, visto que eu sei que o Pedro, eu conversei muito com ele na semana passada, ele acompanhou a aula direitinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar, ou você conhece assim a parte de sistema binário, sistemas binários? Não, não sou a conhecer muito, mas tipo, já sei, tipo, o básico, entendeu? Um pouco. Certo. Tudo bem, beleza, tá bom? Sem problema. Então Uhum. tá bom, gente. Eu vou fazer o seguinte, Luiz. Eu fiz uma apresentação para o Pedro, eu vou tentar fazer ela rapidinho para você agora. Acho que não vai fugir do nosso tema, não, tá bom? Ó, eu estou aqui na internet, eu estou aqui no Google, e aqui eu vou pedir para ele pesquisar para mim. é, eu vou pedir para ele pesquisar para mim aqui, por exemplo, ó, circuito eletrônico, tá? Ou circuito elétrico, tá bom? Só para te mostrar uma coisa. Circuito elétrico, tá bom? Eu também vou te mostrar aqui uma placa, só para você ver uma coisa. Ótimo, é isso aqui, ó. Eu fiz uma apresentação para o Pedro. Pedro, qualquer coisa você fala aí para mim, se não está claro ou não, também pode questionar, não tem problema, tá bom? Tá bom. Legal. Então, Luiz, eu fiz uma apresentação para o Pedro que foi da seguinte forma, ó. Quando você tem uma placa, quando você tem uma placa eletrônica, uma placa digital, porque algumas placas elas trabalham na forma analógica, tá bom? Quando a gente fala de informática, praticamente é tudo digital, tá bom? Se você falar para mim placa-mãe, placa de memória, se você falar processador, HD, tudo é digital, tá? Então, no caso do computador, hoje em dia são poucas as partes de uma eletrônica analógica. Posso até falar para vocês qual seria. Seria, por exemplo, a fonte. A fonte do computador ela tem uma pequena parte dela que é uma eletrônica analógica. Depois ela se transforma em corrente contínua e depois ela vai virar eletrônica digital. Mas falando do computador, falando da placa do computador, ocorre uma eletrônica aqui totalmente digital, tá bom? E aí, no caso, Luiz, eu estou te mostrando isso porque a eletrônica digital ela vai funcionar assim, ó. Esse componente aqui, ó, tá bom? Esse componente aqui, para ele receber um sinal ou para ele mandar um sinal para um outro componente, ele vai mandar esse sinal através de pulso elétrico, sinal elétrico, e esse sinal ele vai ser representado pelo número 1. Quando houver o número 1, o sinal ele vai disparar, tá vendo? Ó? Ele vai disparar na trilha, tá bom? Quando não tiver o número 1, ele não vai disparar. Só que assim, não é o número 1 que bate aqui, é um sinal que esse sinal ele foi programado, ele sofreu uma alteração por um código binário que vai fazer essa transformação entre números zeros e uns em sinais elétricos. Porque o que corre aqui, Luiz, o que corre aqui é um sinal elétrico, tá bom? Não corre aqui o número 2, o número 1, o número 0, a letra A. O que vai correr aqui, o que circula aqui, gente, ó, é sinal elétrico, tá bom? Eu vou mostrar aqui, ó, um circuito eletrônico, tá vendo? Ó? Aqui é só um desenho, né, do circuito eletrônico. O que circula aqui são corrente elétrica, tá bom? Quando a gente vai para o campo da área digital, a gente pode falar que são sinais digitais elétricos. Aí, no caso, Ô, os sinais professor, que vão... Oi? então quer dizer que todo código binário emite um sinal para poder, pra, tipo, fazer um programa na placa-mãe. Exatamente, para alguma coisa circular na placa-mãe, para alguma informação circular na placa-mãe, tá Aham. bom? E aí esse Aí código então os binário... números viram sinais, depois vira códigos, depois que é que fala isso. Exatamente, exatamente. E aí, no Entendi. caso, Luiz, esses números, a gente só vai ter dois estados, né? Por exemplo, ó,
Ou ele existe ou não, entendeu? Ou ele está ligado ou não. Ou Uhum. passa o sinal ou não passa. Esse passa o sinal seria, por exemplo, o número 1, tá? Que vai representar o sinal para ser enviado. E quando não passa o sinal, seria o número 0, que vai representar para não enviar o sinal elétrico. Então, é dessa forma que acontece, claro, numa velocidade gigantesca e numa quantidade de zeros e uns muito grande, pessoal. Veja bem, estamos falando aqui de milhares ou milhões de zeros e um em pouquíssimo tempo, tá bom? Então, é bem isso mesmo, Luiz, que você comentou, que você observou aí, tá? Então, quando a gente manda algum arquivo para a memória, quando eu mando um arquivo para a tela, eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo aí, a minha voz, né, o meu áudio, ele foi convertido em sinais, esses sinais eletrônicos transformou em sinais digitais, esses sinais digitais obrigatoriamente são um conjunto de zeros e uns, que quando bate no circuito da placa, em determinado chip, ele vai se transformar em pulso elétrico ou não, dependendo do código que foi enviado. Tudo isso numa velocidade absurda, tá bom? Então, é isso que acontece. Por isso, gente, é muito comum a gente falar que a linguagem do computador é uma linguagem binária, é uma linguagem digital. E é isso mesmo que acontece, tá bom? Então, assim, a linguagem do computador é uma linguagem digital, tá bom? Então, o que acontece? Vamos ver se fica claro aqui, Luiz, no que eu vou apontar agora. Olha o que acontece, ó. Gente, eu tenho como mandar um sinal para o computador. Tá vendo? Ó? Quando eu coloco o número 1, é como se você liberasse uma chave para ir um pulso elétrico no circuito. Tá vendo? Luiz, vamos supor que eu coloque 2 vezes o número 1. Tá vendo? Ó? 1, 1. Então, eu estou dando uma ordem, eu estou dando um comando para passar 2 sinais elétricos, né? De uma vez só, muito rápido. Passa um sinal, puf, Sim. depois passa outro, puf, entendeu? É mais ou menos, gente, como se vocês chegassem na sala de vocês aí, acendesse a luz, apagasse e acendesse a luz de novo. Toda vez que você acende a luz, é como se você liberasse o número 1 para ele enviar esses dados. Ô, professor, Oi? aí o número 0, que é o que não emite sinal, é poder, tipo, dar um espaço entre os sinais, não é? Isso, é para mim poder dar um espaço, Luiz, ou para mim poder fazer uma combinação, tá bom? Vou dar um exemplo aqui Ah, com vocês dois, tá bom? Por exemplo, ó, um exemplo. Eu vou colocar o número 1 aqui, ó, tá bom? E aí eu vou colocar um quadrado aqui, um retângulo, tá vendo? Ó? Toda vez que eu colocar o número aqui em cima, gente, tá? Nós vamos fazer alguma coisa. Então, quando eu colocar o número 1, tá certo? Vamos supor, ó, é para vocês ligar aí a lâmpada, tá bom? Você vai ligar a lâmpada da sua sala, do seu quarto aí. Quando eu colocar o número 0, você vai apagar a lâmpada. Você vai apagar a lâmpada. Então, ó, se aqui em cima eu colocar 0, você apaga a lâmpada. Se eu colocar 1, você acende. Aí você fala, professor, mas e se tiver apagado e o seu colocar 0? Tudo bem, você dá o 0 e ela continua apagada. Na verdade, não vai acontecer nada, né? Agora, veja bem, gente, eu não consigo mais dar uma outra informação para vocês, porque nós já estipulamos que o 1 ele acende a lâmpada e o 0 ele apaga. Agora, imagina que se eu pudesse mandar 2 códigos para vocês, ó, 2 códigos de uma vez só. Eu mando 1 e 1. Agora que eu mandei 1 e 1, você vai fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu escrever 1 e 1 aqui, você vai ligar a TV, tá? Você vai lá e corre e liga a TV. Quando eu pedir para você desligar a TV, eu vou colocar o número 1 e 0. Quando eu colocar 1 e 0, você vai colocar não, né? Você vai desligar a TV, você não vai deixar ela ligada, tá vendo? Então, repara bem, Luiz, que o número 0 aqui agora, apesar dele não dar o espaço nem nada, mas ele já tem uma função para nós. Se eu colocar isso daqui para vocês, ó, tá vendo? Ó? Vocês vão ir lá e vão desligar a TV. E se ela estiver desligada, professor? Tudo bem, você vai lá e desliga e ela continua desligada. Na verdade, não vai acontecer nada. Gente, mas se eu colocar número 1 e número 1, você vai lá automaticamente e você liga a TV, porque você entende isso daqui. Luiz, basicamente é isso que o computador entende, entendeu? Ou seja, ele entende códigos
uns e zeros que são transformados em sinais elétricos ou eletrônicos ou sinais digitais, e a partir daí ele começa a fazer alguma coisa, tá bom? Então, gente, olha só a importância do sistema binário. Olha a importância do sistema binário. Porque, veja bem, pessoal, se eu mostrar de novo essa imagem para vocês, ó, se eu mostrar de novo essa imagem para vocês, eu posso dizer para vocês que quando eu falar o número 1, você vai deixar um sinal passar aqui, ó, um sinal elétrico, tá vendo? Ó? Quando eu falar número 0, você não vai deixar passar nada. Na verdade, você não vai fazer nada quando eu falar 0, tá bom? Gente, então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Então, eu posso te mandar, por exemplo, 4 combinações, ou 8 combinações, O ou professor, 10 combinações, tá vendo? Só que toda vez que eu mandar professor, essas combinações, pessoal, eu vou mandar para vocês 0 ou 1, 0 ou 1, 0 1 ou 1, 1, mas sempre isso. Eu nunca vou mandar um número diferente que não seja o 0 e 1 para vocês entenderem se vai passar o sinal elétrico ou não. Então, olha só a charada aqui, pessoal, de quem bolou isso, que é muito bem sacado. Olha só a charada disso daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. o professor. Oi. Eu ia perguntar isso agora. Será que tem como fazer também vários códigos binários com números diferentes ou só pode ser com 0 e 1, que você acabou de falar? Só pode ser com 0 e 1, tá? Ah, Só tá. pode ser escrito sempre com o 0 e 1, tá bom? Sempre com o 0 e 1. Aí, no caso, vai funcionar assim, tá, gente? Ó, por exemplo, nós, Luiz, nós usamos no nosso dia a dia o sistema decimal, tá bom? Então, por exemplo, quando eu falo assim, gente, hoje é dia 13, vocês entendem como é que é o dia 13, vocês sabem escrever 13, vocês sabem quanto que é 13. Se eu falar para vocês quanto que é 10 mais 3, vocês respondem 13. Ou seja, nós conhecemos e nós usamos o sistema decimal. Pessoal, o sistema decimal, ele tem quantos números? Ele é composto de 10 números. Então, ele é chamado de base 10. Reparem bem, gente, que com o sistema decimal eu consigo escrever qualquer quantidade, tá vendo? Ó, 15, 40, ó, eu consigo escrever 40, eu consigo escrever 1000, consigo escrever 8, 9, 70, 80, tá vendo? Ó? Só que, Luiz, eu não consigo usar isso aqui na placa do computador, porque, por exemplo, ó, como é que eu vou fazer na placa do computador? Como é que eu vou passar o número 5 aqui, ó? Como é que eu vou passar 8 aqui? Ele não tem como eu passar 8, entendeu? Não tem como eu passar o número 9, porque não tem uma representação. Na verdade, o que nós temos, tá? No sistema, o que nós temos no sistema decimal é uma forma de quantificar qualquer valor, e nós entendemos e usamos muito bem ele. Mas esse sistema, na informática, não dá para usar, né? Diretamente na placa não dá. Esse sistema na eletrônica diretamente não é possível. Por quê? Porque a eletrônica, né, ó, a energia elétrica, ela tem dois estados, pessoal. Ou você tem energia elétrica, certo? Ou você tem sinal elétrico, tá bom? Ou você tem energia elétrica ou você não tem energia elétrica, tá bom? Então, gente, a ausência de energia elétrica é o 0, tá vendo? Ó? E o número 1 significa energia elétrica, tá bom? Então é tipo ligado e desligado, ligado e desligado. Então o número 1 ele significa ligado e o número 0 significa desligado. Então, Luiz, se a gente parar para verificar aqui, ó, o sistema que bate direitinho com isso na matemática com a eletrônica é o sistema binário. O Pedro ele assistiu a aula passada, Luiz, então ele vai entender bem o que eu vou falar, tá? Eu vou comentar agora e depois eu explico para você na sequência. Veja bem, ó, o sistema binário ele é um sistema matemático que trabalha apenas com dois números, 0 e 1.
mas eu consigo escrever, gente, eu consigo mostrar, eu consigo quantificar qualquer valor. Se você falar para mim, professor, como é que o senhor mostra 20 em binário? Porque 20 decimal, professor, eu mostro desse jeito, ó. Como é que você mostra 20 em binário? Então, gente, eu consigo mostrar 20 em binário, só que eu só posso usar, Luiz, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, tudo bem? O sistema binário, ele é apontado, gente, como base 2, né? Por que base 2? Porque ele tem apenas dois números, tá bom? Que representam ele, o número 0 e o número 1. E aí, Luiz, por incrível que pareça, combinando esses dois números, eu represento qualquer valor. Eu vou mudar aqui a tela para vocês, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou converter o número primeiro, Luiz, eu vou converter o número 4 aqui, ó, o número 4 em binário. Porque como é que eu mostro 4 em decimal, gente? Eu mostro desse jeito, ó, 4. Mas eu não consigo usar isso aqui no computador. Eu não consigo usar isso aqui na placa eletrônica. Porque na placa eletrônica só funciona sinais elétricos ou sinais digitais. Então, se eu transformar isso em 0 e 1, eu conseguiria fazer com que os números 1s e 0s iriam corresponder a sinais digitais. Então, Luiz, aqui eu vou fazer uma conversão, tá? Eu vou pegar o número 4 e eu vou dividir pela base do sistema que eu vou mudar. A base do sistema é 2, tá, gente? Ó, vamos lembrar que o número binário, a base é 2, ó. Por isso eu estou dividido por 2, tá bom? Então, pessoal, quantas vezes o 2 cabe dentro do 4? Cabe duas vezes, tá vendo? Ó? 2 vezes 2 vai dar 4. E quando eu faço 4 menos 4, vai dar 0. Então, essa conta acabou aqui. Aqui, pessoal, eu continuo diminuindo esse valor, porque o número 2, ele não existe, esse número aqui, gente, ó, nesse formato, ele não existe no sistema binário. Então, eu vou ter que dividir ele por 2 novamente. Esse dividir por 2 é a base, tá, pessoal? Então, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. 2 menos 2 vai dar 0. Luiz, esse número 4 aqui, ó, em binário, ele é esse número, ó. 1, 0 e 0, tá bom? Porque é assim, Luiz, ó, esse aqui é o primeiro número, esse aqui é o segundo número, tá vendo, ó? E esse aqui, ó, ele é o terceiro número. Tudo bem? Ok? Luiz, você já usou a Professor, calculadora do Windows? do Windows não. O professor, então quer dizer, toda vez que você for fazer um número em código binário, número decimal, você precisa dividir ele até dar o resultado 1 e 0, aí pega os números tudo ao contrário para ver o Isso. código, né? Até você chegar Ah, nessa parte, aí você vai chegar no código. O exemplo aqui é o número 12, por exemplo, ó. 12 dividido por 2, né? Sempre 2, tá bom? Se te perguntarem por que 2, porque é a base do sistema que nós queremos mudar. Isso é muito importante, gente. Isso vai ter uma importância quando a gente falar de outros sistemas, tá bom? Por isso que é importante a gente falar do 2, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o número 12, eu vou dividir por 2. Vai dar 6, 6 vezes 2, 12, 12 menos 12, 0. E continua dividindo, ó. Eu só vou parar, pessoal, quando der o número 1. O número 2 cabe dentro do 6 3 vezes. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. 3 dividido por 2 vai dar... o 2 cabe dentro do 3 uma vez. Aqui é interessante, Luiz. Olha o que vai acontecer. Ó. 1 vezes 2 vai dar 2 e 3 menos 2 vai dar 1. Nesse caso aqui, Luiz, não fazemos isso. Ó. Coloco zero e puxo vírgula, tá bom? Não precisa. Essa conta acabou aqui. Vamos lembrar, gente, que nós estamos fazendo uma conversão, tá bom? E não é uma conta de matemática comum, e sim uma conversão. Agora, Luiz, qual é o primeiro número? É esse aqui, ó. Então, esse aqui é o primeiro número, esse aqui ele é o segundo número, e aí você vai seguindo a sequência. Ó. Esse uhum. aqui é o terceiro número, e esse daqui é o último número, tá bom? E assim vai. Então, pessoal, quanto que é 12 em binário? É 1, 1, 0, 0. Gente, eu vou mostrar para vocês a calculadora do Windows. Olha o que acontece com a calculadora do Windows, ó.
Eu vou carregar aqui para vocês rapidinho a calculadora do Windows. Então, deixa eu só tirar esses programas aqui para não atrapalhar o nosso visual, tá bom? Calculadora do Windows está aqui, pessoal. Calculadora do Windows padrão é essa daqui, ó. Mas existe um modo dela programador. Eu vou clicar aqui, ó, para me mostrar para vocês como é que eu mudo ela para o modo programador. Ó. Eu clico aqui em cima e eu escolho o modo programador. O modo programador, pessoal, permite eu trabalhar com vários sistemas, tá vendo? Ó, hexadecimal, binário e octal. Ele está usando o decimal. Então, como que eu escrevo 12 em decimal? Desse jeito, ó, 12. Agora, quanto que ele é em binário? 1, 1, 0, 0. Tá vendo? Se vocês lembrarem lá da nossa continha que nós fizemos, né? Vocês vão ver lá que o número 12 na nossa conta, ele também ficou desse jeito. Ficou lá. Aqui, ó. Ele ficou 1, 1, 0, 0. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou querer prolongar essa parte da aula, gente, porque eu tenho alunos novos e nós vamos ter que abordar esse assunto com mais detalhe. Luiz, você entendeu essa primeira parte aqui? Entendi sim, professor. Entendeu? Tá bom. Ô Entendi. Pedro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu não tinha passado a atividade para vocês, aí eu vou passar essa atividade aqui, ó. Eu vou dar esse print aqui na tela, eu vou mandar para o WhatsApp e vou pedir para vocês fazerem essas contas aqui. Pode ser? Aí vocês vão fazer no caderno de vocês, vão tirar uma foto e aí vão mandar para mim lá no grupo do WhatsApp. Não esquece de colocar o nome de vocês, tá bom? Pode Tá ser? bom. E aí, para Pode. converter aqui, Pedro, é daquele jeito, tá bom? Pode usar caneta aí, não tem problema. Pode usar espaço, tá, pessoal? É o 8 Tá bom. dividido por 2, o 65 dividido por 2, e você vai fazendo. Aí Então, vai dividindo até professor, chegar lá, tá bom? O e só valor que pode se vocês... dividir, professor, e Oi. só pode se dividir por 2 porque o 2 é a base, né? O 2 é a base, só pode dividir Tá. sempre por 2, tá bom? Aí a gente vai trabalhar somente essa parte por enquanto, tá ok? Porque eu sei que eu vou ter que voltar nessa matéria ainda nas próximas 2 aulas. Nós vamos ganhar, inclusive, um tempinho para fazer esses estudos aí, tá bom? Seria interessante aí que vocês fizessem esses cálculos na semana. Aí eu vou pedir para vocês olharem no grupo, então, porque lá eu vou postar outras atividades para a gente estar trabalhando nesse material aqui sobre transformação de números aí. Não se preocupe ainda com os outros sistemas. Vamos olhar apenas o sistema binário. E eu vou mandar também essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo aí uma imagem da tabela ASCII, tá bom? Eu vou mandar para vocês lerem. Não precisa decorar nada, eu só quero que vocês leem para vocês estarem depois discutindo comigo alguns pontos. Tem algumas palavras estranhas aqui, mas por enquanto é só para vocês olharem e terem em mão. O que essa tabela é, Luiz? Essa tabela diz o seguinte, ó, cada número decimal ele tem um número binário. Cada número decimal tem um número binário. E cada número decimal tem uma letra. Uma letra, gente, ou um símbolo, tá vendo? Ó? É isso mesmo. Ó. Isso aqui, pessoal, é uma tabela oficial usada no mundo todo. Todos os sistemas, computadores, a internet, utiliza a tabela ASCII. A gente chama ela de tabela ASCII. Ela é uma tabela de conversão. Tá? Ou seja, quando você digita a letra A, Luiz, o que o computador enxerga é isso aqui. Ó. Quando você digita a letra E de elefante, o que o computador enxerga é isso aqui. É isso aqui que ele manda para a placa. E lá na tela do computador, quando ele recebe esse código eletrônico, ele desenha esse símbolo aqui. Ó. Vocês entenderam? Beleza? Alguma pergunta, gente? Então, quer dizer, professor, toda vez que você digita uma letra, ele manda um código para a placa, que na Isso. tela ele reproduz o número ou a letra. Isso mesmo. Isso mesmo, desse jeito, tá bom?
Então vamos combinar o seguinte, ó, eu vou encerrar essa atividade, porque aí eu mando exercício para vocês. Se vocês procurarem fazer e me apresentar até na segunda-feira, aí na segunda-feira eu volto e passo algumas atividades lá no WhatsApp. Eu nem vou chamar vocês online, eu passo lá no grupo mesmo. Pode ser? Pode. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Tá ok, então, gente. Então, eu vou encerrar a gravação aqui e aí fica de olho aí que eu vou mandar essas atividades já já para vocês fazerem, gente. Tá bom? Obrigado aí e um bom sábado para vocês, tá bom? Você também. Obrigado, pessoal. Até mais. Até Até mais, mais. Pra Pedro. você também. Obrigado. Até.